Já se perguntou como é a verdadeira sensação de velocidade? Não aquela do velocímetro, mas a que derrete agendas e encolhe mapas. Este voo mudará a vida dele para sempre. O horizonte desliza, o peito aperta e o ar revida. Hoje à noite, vamos atrás de 10 aviões que transformaram a velocidade em fato, não em fanfarronice. Número 10. Bell, X-1 e X-1A. Solte uma bala laranja em forma de foguete de um B-29. Acenda o motor e aponte para o desconhecido. Esse era o Bell X-1. Em 14 de outubro de 1947, Chuck Yeager ultrapassou a barreira do som e provou que aviões não se despedaçam no Mach 1. Eles só ficam mais barulhentos e quentes. O modelo seguinte, X-1A, foi além, cerca de Mach 2,44, seguido de uma violenta perda de controle por acoplamento inercial que lançou Yeager em uma queda livre e desgovernada até ele retomar o controle na marra. A história da cabine é suor e disciplina. A do programa é dados, ondas de choque mapeadas, leis de controle refinadas, estruturas treinadas para conviver com o calor. Esses não eram aviões no sentido de linha aérea, eram bisturis da física, abrindo caminho para que cada jato veloz depois deles não precisasse adivinhar. A partir daqui, a velocidade passou a ter regras. For Yeager, after all the worry about controlling the X-1, getting through the buffeting and the barrier, it's perfectly smooth. Número 9. McDonnell Douglas F-15 Eagle. Nem 1 quilo para ataque ao solo. O F-15 foi feito para subir com força e continuar subindo. 2 motores Pratt & Whitney F-100 o empurram além de Mach 2,5 e a variante Streak Eagle, despojada, bateu recordes brutais de tempo de subida, como atravessar 30.480 metros em poucos minutos. Em combate, o radar do Eagle e seus grandes mísseis permitiam dominar o confronto ou simplesmente evitá-lo. Foi assim que construiu seu famoso histórico de vitórias com 3 dígitos, sem nenhuma derrota confirmada em combate aéreo. Mas o que os pilotos lembram mesmo é da sensação. Você aponta o nariz para cima e ele simplesmente continua, acelerando. Depois, a estrutura se mostrou versátil o bastante para virar o F-15 e Strike Eagle, levando bombas inteligentes em missões noturnas sem perder a arrogância. Lição aprendida: velocidade é ótimo, velocidade utilizável é ainda melhor. Número 8. General Dynamics F-111 Aardvark. Imagine um bombardeiro que desliza rente ao solo no escuro, sem as mãos no manche, enquanto o radar guia pelo terreno. Esse é o Aardvark. Com as asas retraídas, ele podia chegar perto de Mach 2,5 em altitudes elevadas. Com asas estendidas, decolava de pistas curtas carregado até a tampa. O truque era o radar de segmento de terreno. Você definia uma altura mínima, e o jato seguia automaticamente o relevo, mantendo a velocidade enquanto o mundo passava a centímetros abaixo. As tripulações falam de voos de checagem funcional, onde corridas rumo aos altos Machs cozinhavam antenas e embaçavam os canopes, lembranças úteis de que, na velocidade, o calor é o inimigo real. Chegou cercado de polêmica e saiu indispensável, provando que era possível atacar fundo à noite com mau tempo, sem precisar de escoltas. A ideia moderna de precisão veloz, sozinho e pontual, começa aqui. Número 7. English Electric Lightning. O Reino Unido criou um foguete que dava para fazer manutenção no pátio da base. O truque característico do Lightning não era só a velocidade, era a subida. The English Electric Lightning was developed to bring the RAF into the supersonic age. Decolar, rotacionar e disparar para cima como um sinalizador. 2 pós-combustores, Rolls-Royce Avon, empilhados verticalmente atrás de uma entrada de ar com cone de choque, alimentavam um radar compacto ferrante, que fazia exatamente o que precisava. It was an aircraft that, even in its prototype stage, broke the sound barrier, and very, very quickly, as development increased, it was able to fly
at twice the speed of sound. Localizar ameaças rápido. Versões posteriores alcançavam cerca de Mach 2 em altitude, mas a lenda vive na arrancada. A ponte para cima e o altímetro girava como uma máquina caça-níquel. Carregava mísseis Firestreak e depois Red Top, com canhões em algumas variantes, trocando alcance e autonomia por uma defesa pontual brutal. Autonomia curta? Com certeza, mas para a RAF e depois para esquadrões sauditas e kuwaitianos, o Lightning cumpria a missão para a qual nasceu: sair do chão, subir alto e chegar primeiro. Número 6. Mikoyan MiG-31 Foxhound. Imagine defender um país do tamanho de um continente. O MiG-31 foi feito para isso: decolar, acelerar e caçar intrusos no ar vazio. 2 motores D-30F-6 empurram esse grande interceptador até cerca de Mach 2.83 em altitude e aproximadamente Mach 1.2 em baixa. Absurdo para algo tão grande. Seu segredo não era só a velocidade, era o alcance. O radar de matriz faseada Zaslon, o primeiro em um caça, podia rastrear dezenas de alvos e guiar mísseis R-33 de longo alcance enquanto o jato voava rápido e alto, muitas vezes em pares coordenados que compartilhavam dados de radar. Estruturalmente, ele é uma mistura resistente ao calor, cerca de metade aço-níquel, com alumínio e titânio onde mais importa, então aguenta viver na velocidade sem derreter seu próprio futuro. Variantes modernizadas, MiG-31BM, MiG-31K, ganharam novas armas e sensores. A missão continuou a mesma: patrulhar vastas fronteiras, chegar rápido e resolver o problema antes que ele cresça. Número 5. North American XB-70 Valkyrie. It's one of the fastest aircraft to ever fly, a massive intercontinental bomber that can outrun any fighter jet. Imagine uma flecha branca do tamanho de um avião comercial, com as pontas das asas dobrando para baixo como um predador. O truque da Valkyrie era a sustentação por compressão, surfando sua própria onda de choque a Mach 3+, e acima de 21.336 metros. Painéis de aço inoxidável e estrutura em colmeia seguravam o calor. 6 turbojatos faziam o resto. Nos testes, o AV-2 chegou a cerca de Mach 3,08. Depois o mundo mudou. Mísseis soviéticos e táticas de penetração a baixa altitude tornaram voos altos e rápidos menos viáveis. Uma tragédia aconteceu em 1966, quando o segundo protótipo colidiu no ar com uma aeronave de apoio. O sobrevivente foi para pesquisas, produzindo dados sobre estrondos supersônicos e controle em alta velocidade. O que ficou foi a visão: um bombardeiro que não só deixava os caças inimigos para trás, deixava toda uma era. A Valkyrie provou que, em velocidades trissônicas, aerodinâmica, materiais e conceitos de missão precisam evoluir juntos ou se despedaçar. Número 4. Bell X-2 Starbuster. A barreira térmica não é uma linha, é uma fornalha. O X-2 enfrentou isso com ligas semelhantes ao Inconel, Camonel, e um motor foguete que o empurrava até aproximadamente Mach 3,2. Pilots made history aboard this experimental aircraft, reaching altitudes and speeds that had never been recorded before. Em 27 de setembro de 1956, o capitão Milburn Mel Apt tentou uma curva em alta velocidade supersônica, cruzou o limite e o avião entrou em uma rotação por acoplamento inercial, da qual ele não conseguiu sair. Foi fatal e fundamental. A lição foi brutal, mas precisa. Em Mach extremo, pequenos comandos de controle geram enormes momentos inerciais, e superfícies que funcionam em Mach 1,5 podem te trair em Mach 3. Os dados do Starbuster alimentaram diretamente os critérios de estabilidade, o projeto de sistemas de controle e os procedimentos de pilotagem da geração seguinte. However, these accomplishments came at a great price. The Starburster was part of the X-Series, experimental aircraft meant to aid in researching flight characteristics after reaching Mach 2 and 3 speeds. A imagem que fica não é só a velocidade, é a expressão no rosto de cada piloto de teste que leu o relatório e entendeu o preço de cada novo número após a vírgula. Número 3. Mikoyan Gurevich MiG-25 Foxbat. Se o Ocidente investiu em agilidade, os soviéticos apostaram pura e simplesmente em velocidade e altitude. As entradas de ar enormes do MiG-25 e seus 2 motores R-15 fizeram dele um especialista em arrancadas. Limite operacional em torno de Mach 2.83.
com famosas acelerações em tempo de guerra chegando a Mach 3,2 que podiam fritar os motores. Ele também detém o recorde absoluto de altitude para um jato, mais de 37.490 metros em uma variante de programa. O segredo não era titânio, era aço-níquel, mais fácil de fabricar em larga escala para um caça projetado para interceptar rastros do SR-70 e ameaças rápidas e em grande altitude. A inteligência ocidental inicialmente superestimou sua habilidade em combates próximos. Sua verdadeira vantagem era velocidade, subida e um radar poderoso, um defensor que podia alcançar aviões de reconhecimento e forçar invasores a pensar duas vezes. O legado do Foxbat é simples. Quando você precisa chegar agora em um lugar hostil, velocidade bruta vence elegância sempre. Número 2. Lockheed SR-71 Blackbird. O Blackbird não voava pelo ar, ele o administrava. Em torno de Mach 3,2 e acima dos 24 mil metros, até o combustível virava questão de projeto. O JP-7 mal acendia sem um ignitor especial. Os tanques vazavam no solo e selavam com o calor. O para-brisa era de quartzo para aguentar o brilho. Cada J-58 se comportava como um turbo ramjet em alta velocidade, entregando a maior parte do fluxo de ar às entradas, onde cones móveis coreografavam ondas de choque como válvulas. Lá dentro, um navegador astro-inercial olhava para as estrelas e dizia ao jato onde o mundo estava, enquanto o nitrogênio tornava os tanques inertes contra incêndio. Mísseis tentaram. O Blackbird os deixava para trás. Pilotos descrevem uma cabine que aquecia como uma torradeira e um horizonte que se curvava. A questão não era a arrogância, era a verificação. Ver e medir rapidamente e sem ser convidado, depois desaparecer antes que a política ou a física pudessem reagir. Número 1. North American X-15. O X-15 é onde o avião vira nave espacial sem cerimônia. Impulsionado por foguete com revestimento de Inconel X e guiado por propulsores de reação quando o ar rareava, ele alcançou Mach 6,70 e altitudes altas o bastante para ganhar asas de astronauta. The North American X-15 was a hypersonic rocket-powered aircraft, operated by the United States Air Force and NASA. Os voos eram lançados de um B-52, queimavam forte e depois planavam até o silêncio azul escuro onde os manches pareciam teóricos e o mundo abaixo parecia plastificado. Pilotos como Pete Knight enfrentavam temperaturas que queriam descolar tudo, testando materiais ablativos, leis de controle e margens de sobrevivência para o calor de reentrada. Depois vinha a parte nada glamurosa, planar sem motor de volta até um leito de lago seco, gerenciando energia até o último nó. Ao longo de 199 voos, o programa escreveu o Manual do Voo Hipersônico e em alta altitude. In 2020, it still holds the official world record for the highest speed ever recorded by a crude-powered aircraft. Todo mundo que sonha com Mach 5 mais movido a ar ou com espaçonaves habita a casa que o X-15 construiu. Velocidade não é um número, é uma negociação com calor, sustentação e tempo. Essas máquinas ensinaram regras pagas com risco, subir mais forte, virar com mais cuidado, pensar mais rápido. Elas encolheram mapas, esticaram a coragem e provaram uma verdade. Empurre a manete, e o céu responde com consequências, não com permissão hoje.